Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais uma edição, faz tempo, né, desde a última edição do Pair Testing. Então, nessa edição, a gente está aí com um cara que vem cada vez trocando mais ideias, né, e que compartilha muito conteúdo aí sobre Cypress, e que recentemente recebi o convite, participei lá no canal dele também, a gente trocou uma ideia aí sobre Cypress, e hoje a gente vai, como de praxe aqui no canal, ter um pouco de hands-on aí, explorando um pouco de testes front-end isolados do back-end. Então, com vocês aí, Valmir, se apresenta aí, fala um pouquinho. Tá, obrigado pelo convite aí, Samuel. Prazer participar desse pair testing contigo. Foi muito legal o nosso bate-papo também. Então, para a galera que não me conhece, eu sou o Valmir, eu tenho estado bem ativo na comunidade desde aí, sei lá, de 2015, mais ou menos, né, com o blog Talking About Testing, com o canal Talking About Testing no YouTube, que no início estava bem ativo e depois deu uma parada e esse ano voltou com tudo aí. Tem a escola Talking About Testing também. E, e hoje a gente vai trocar essa ideia aí e codar um pouquinho junto aí para mostrar para vocês como que a gente consegue testar aplicações a nível de front-end sem necessidade de um back-end existindo. Show de bola. E, bom, Valmir, o que a gente vai explorar hoje ali? Eu vou até compartilhar minha tela, daí eu queria que tu explicasse um pouquinho qual que é o desafio aí, como que a gente vai explorar essa temática de testes front-end isolados do back-end. Já estou compartilhando minha Legal. tela aqui. Então, a ideia é a seguinte, o que eu bolei para hoje é o seguinte, essa aplicaçãozinha aí que o Samuel está mostrando na tela, essa aplicação é uma aplicação, até para dar um pouco de contexto, né? No meu curso avançado de Cypress, tem uma aplicação eu desenvolvi uma aplicação muito parecida com essa, que tem algumas funcionalidades um pouco diferentes, mas o core é bem parecido. E aí no final do curso avançado eu deixo essa aplicação que o Samuel está mostrando na tela como um desafio para que o meu aluno ou a minha aluna venha a colocar em prática todos os conhecimentos aprendidos ao longo do curso numa outra aplicação diferente, né? Que tem algumas diferenças em termos de funcionalidade. Essa aplicaçãozinha é uma aplicação desenvolvida em React. Ela é uma aplicação que faz buscas na API do Hacker News. Então, você pode digitar um termo ali, por exemplo, pode digitar qualquer termo aí e fazer uma busca, Samuel. JavaScript. Aí quando você faz a busca, você vê aquele componentezinho de loading, né? Que está ocorrendo a busca, daí ele está, na verdade, fazendo uma busca para a API do Hacker News. Quando a busca é retornada, eu renderizo no front-end o título, o autor, o número de comentários, o número de pontos daquela publicação, né? Daquela história. E aí tem uma paginação de 100 em 100, então se tu rolar para baixo, aí a gente vai ver um botãozinho chamado More, né? Que daí quando tu clica, ele busca no Hacker News as próximas 100 histórias, digamos assim, sobre esse termo que foi buscado. Uma outra funcionalidade legal que a gente pode explorar, se tu puder voltar lá para o campo de busca, quando essa aplicação é inicializada pela primeira vez, ela já vem com o termo Redux, né? E aí eu queria agora que tu fizesse uma busca por qualquer coisa e depois voltasse a buscar por Redux, exatamente como estava ali em letra minúscula, porque ela tem o cache dos resultados. Então, uma vez que tu fez uma busca por um resultado, a próxima vez não acontece a requisição para a API do Hacker News, porque esses resultados estão cacheados. E, por fim, tem a parte de ordenação ali por título, autor, onde número de comentários, onde quando tu faz a ordenação, tu vê qual ordenação que está ativa ali com sublinhado. Então é basicamente isso daí. Tu pode também marcar o dismiss, né, para eliminar uma linha dos resultados. Mas bastante funcionalidade então aí para a gente explorar. E o back-end dessa aplicação aqui, ela é um back-end que está publicado, é um back-end local, como que é o back-end desse? Qual Então, que é o contexto? o back-end é a API do Hacker News, saca? Eu não precisei desenvolver um back-end, eu simplesmente
acoplei ela com a API do Hacker News. Então, o back-end seria a API do Hacker News, que é uma API pública, né? E o que a gente vai fazer é exatamente desacoplar os testes da API do Hacker News. Ou seja, a gente não vai precisar da API do Hacker News rodando. Um grande problema de testar uma API que é pública é que a gente não sabe qual que vai retornar. Então, imagina que eu quisesse testar ordenação, né? Eu faço uma busca para eu testar a ordenação. O ideal seria que eu soubesse o que vai vir na primeira linha, o que vai vir na segunda, o que vai vir na terceira, para eu saber que quando eu clicar na ordenação por pontos, por exemplo, qual que vai estar em primeiro, qual que vai estar em último, coisas do gênero. Como eu não sei, o ideal para esse tipo de situação é eu mocar o que essa API estaria me devolvendo, porque daí eu tenho controle sobre os dados, né? Até mesmo os dados em si, né? Se eu quero testar que o título está sendo renderizado com o texto correto, que o autor está sendo renderizado, quando eu não tenho controle, né? Eu faço uma busca e principalmente porque a API da Hacker News é uma coisa que está sempre alimentando com coisas novas, né? Então, assim, não vai ser a busca que fizer hoje, se fizer amanhã, quem sabe vai vir resultados completamente diferentes, né? Então, para testar os dados propriamente ditos, é interessante também fazer o mock da API, que seria o back-end dessa aplicação. Legal. E eu imagino, por ser uma API externa, seria mais difícil de testar como o front-end se comportaria com cenários assim de catástrofe, vamos dizer assim, né? Tipo, da API estar fora, por exemplo. A gente não teria, eu imagino, como testar isso, porque tá lá a API do Hacker News, né? Então, tu não tem controle Exatamente. sobre essa aplicação. Exatamente. Então, digamos que eu quero testar uma situação de falha também. Eu não posso derrubar a API, principalmente porque não sou eu que eu sou o dono. E mesmo que fosse, eu não ia querer derrubar a minha API, né? Eu queria, de alguma forma, simular isso. Então, isso é uma coisa que a gente vai explorar também aí, se o tempo nos permitir. Show de bola. Bom, então, vamos lá. A gente já criou aqui um projetinho básico aqui. A gente colocou um comando personalizado que a gente vai utilizar. Esse é um comandinho basicamente para fazer aquela busca ali, né? Que encontra o campo, o input, verifica que ele está visível, limpa ele e daí digita um termo e pressiona Enter. Legal. E aqui dentro desse projeto tem só duas dependências, né? Sendo o Cypress na versão 7.1.0 e o Faker na versão 5.5.3. E agora vamos para a mão na massa. Então, Vamos lá. Valmir, qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Eu imagino criar um context it e seguir criando os testes, né? Na verdade, eu tinha pensado em criar um describe para Tá. encapsular tudo que a gente vai colocar ali dentro. E daí dentro desse, pode chamar esse describe de, sei lá, Hacker News Search, eu tinha, ou só Hacker News, não sei. Tá. Search. E aí eu tinha planejado a gente testar dentro desse describe dois contextos diferentes. Então aí sim, colocar dois contextos dentro desse primeiro describe, que seria um contexto que a gente poderia pensar no caminho feliz, o happy path, né? E um contexto de falha, onde a gente poderia chamar de, sei lá, failure path. Tá. Failure path. Ok. Beleza pura. Daí, visto que o happy path vai ter muita coisa em comum, normalmente eu já gosto de criar um before each para todas as coisas que vão ser comuns dentro desse contexto, né? E aí dentro a gente já vai começar, então, dentro do before each, a criar algumas questões de mocar o back-end, né? De mocar essa API do Hacker News. Então eu vou te pedir aí, Samuca, eu posso chamar de Samuca, cara? Eu vi que uma galera te chama de Samuca, eu tenho amigos Samués que eu chamo de Samuca, fica na cabeça. Pode chamar. Então, vamos colocar aí, vamos colocar aí uns 3 sai.intercept, os 3 não, 4 sai.intercept, na verdade, a gente vai precisar. Poderia ser 3, mas vamos fazer 4, que foi mais ou menos como eu planejei, só para não me perder. Tá, deixa eu só aproveitar, já vou adicionar um autocomplete aqui. Legal, boa.
Até aproveitando, enquanto eu vou adicionando aqui, qual que é a ideia do SciIntercept, para quem nunca usou esse comando aqui? Ok, então o sci.intercept, a ideia dele é tu poder, como o próprio nome diz, interceptar uma chamada a nível de rede, né? Então, quando a gente ali na aplicação, exemplo, quando eu digito um termo e clico no botão search ou pressiono enter, uma requisição acontece para a API do Hacker News. E com o SciIntercept a gente consegue interceptar essa requisição. O SciIntercept, os dois principais usos eu quero interceptar a requisição para poder dar um nome para ela e dizer para o Cypress aguardar por ela antes de seguir adiante, ou então ele pode também ser utilizado não só para interceptar, como também eu passar um arquivo de fixtures para mocar o que a API estaria me devolvendo. Então, tem outros casos, né, que a gente vai explorar, acho que pelo menos mais um deles, que é a parte da situação de falha ali também, né, onde eu posso simular uma situação de erro. Mas é basicamente isso. Eu crio eu intercepto uma requisição para uma determinada rota e aí eu posso depois falar para o Cypress, aguarde essa rota acabar antes de seguir adiante. É isso que a gente vai fazer. Então, para o primeiro, eu vou copiar e colar para ti um negócio aqui no chat, só para agilizar um pouco aqui, Tá? não Se ficar quiser, muito pode colocar demorado. direto no código, né? Como a gente Ah, é está verdade, usando né? É verdade. o live share. Então eu vou colocar aqui, só para a gente não perder muito tempo, Uhum. as rotas. Tá? Até, galera, uma coisa que a gente acabou não falando, né? Mas caso vocês ainda não utilizem ou nunca tenham utilizado, a gente está usando aqui uma extensão do VS Code que é o Live Share. Com isso a gente consegue, tipo, eu e o Valmir estamos literalmente no mesmo editor aqui ao mesmo tempo, né? Tanto que ele está editando o arquivo aqui no meu editor. Então isso é bem legal para quem tem algum projeto aí, às vezes quer pedir alguma ajuda ou quer tocar alguma tarefa de codificação em par, né? Essa extensão é bem interessante, o Live Share do Visual Studio Code. Pair programming em tempo de pandemia é assim, né? É, verdade. Então, agora, dentro do context, antes do before each ali, Samuca, Uhum, vamos criar uma variável do tipo const, chamada terms, de termos. uhum, E ela vai ser um objeto que vai ter uma propriedade chamada Cypress, que vai ser o termo cypress.io. tá. Sim? O ponto. .io. Tá. E uma próxima que vai ser Selenium, que o termo vai ser exatamente Selenium. Ok. Beleza. Porque se tu for ver ali no Intercept, nos três últimos, né, eu estou utilizando o template literals do JavaScript Uhum. para fazer uma busca para /search, query, onde eu passo ali como é que se diz? Me fugiu a palavra aqui do JavaScript. Mas eu passo o valor daquela variável ali, a propriedade daquela variável. Uhum. Fugiu completamente a palavra. Então, no primeiro intercept, a gente está interceptando aquela requisição inicial que acontece, né? Que é quando eu acesso a aplicação, eu busco por Redux, né? Então, se vocês verem ali, tem aqui a palavrinha Redux já hard-coded, porque vai ser sempre ela. Uhum. E daí nos próximos vai ser uma query uma busca para o termo Cypress.io, que vai ser da página 0. Depois vai ser uma query para o Cypress.io também, só que dessa vez a página 1, que seriam os próximos 100 resultados, né? Uhum. E o último, uma query para o termo Selenium na página 0, que vai ser só uma busca mesmo. E aí a gente precisa, como a gente quer mocar o resultado da API, vamos fazer o seguinte, antes na real de a gente chegar na parte de mocar, a gente vai ter que criar algumas fixtures. Isso aí é uma coisa que, quem sabe, eu posso criar para gente, só para Uhum. não... Só porque eu tenho já como é que é exatamente o formato.
E as fixtures ali, né? Só recapitulando, no Intercept são os arquivos usados para a gente passar os dados ali que a gente quer mocar, né? Exatamente. Show de bola. Então eu vou criar uma fixtures que eu vou chamar de empty e ela vai ter, basicamente, ela vai ser um objeto que vai ter a propriedade hits, que é como o meu front-end ali espera. Essa é a estrutura que o front-end espera. Ele espera um objeto que tem a propriedade hits e dentro desse hits vai ter um array com as informações ali de autor, título, número de comentários e coisa e tal. Então eu criei um que eu chamei de empty.json. A gente vai criar um outro que vai ser o stories.json. E esse cara aqui, ele vai ser... Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, ele já vai ter um objeto com duas entradas, né? Que tem título, autor, URL. O título, ele é um link, né? Clicável, então ele tem uma URL, daí o autor, número de comentários, número de pontos. E a gente precisa passar um Object ID, que é uma questão dali de como que funciona no React essa aplicação. E por último, eu vou criar uma fixture que eu vou chamar de incomplete.json. Eu não precisaria, como eu disse no início, ter 3 fixtures, mas eu achei interessante mostrar essa terceira aqui com incomplete, porque nessa daqui, diferente do Stories, onde eu passo número de comentários e número de pontos, nessa daqui eu só estou passando título, URL, autor e o objeto. Não estou passando número de comentários e número de pontos, só para a gente ver que o front-end está preparado para quando não vier esses dados, ele simplesmente não renderizar nada naquelas colunas, né? Então agora a gente pode voltar para o arquivo. E aí tu pode continuar pilotando aí. Então a gente vai para o primeiro intercept, Samuca, passar logo depois um objeto com a propriedade fixture, e aí para o primeiro a gente vai chamar a fixture empty. Beleza. Aqui, normalmente, tu usa o fx ou o fixture direto? Ou só o nome da fixture? Só o nome da fixture. No momento que tu passa a propriedade fixture para esse objeto, ele já sabe que, se tu não mudou nada de onde que as coisas estão dentro do Cypress, ele já sabe que tem que buscar na pasta fixtures, e tu não precisa colocar a extensão .json, ele automaticamente já vai saber se tu colocar só o nome do arquivo sem a extensão. Então vamos colocar empty para o primeiro. Empty. Daí para o segundo. E aí vamos dar um alias para esse intercept de empty. Então a gente bota as empty. .as empty entre. Exatamente. Daí para o segundo a gente passa o stories como fixture também. Todos eles vão ter fixtures, né? A gente vai estar mocando todas essas requisições. Tá. Esse segundo vai ser as stories. E a fixture vai ser stories. Stories. Aqui, mesma coisa. Stories. Beleza? Exato. Daí para o terceiro a gente pode passar o incomplete. Na verdade, pode passar o incomplete e daí a gente vai dar um alias de stories 2, vamos chamar. Incomplete. Stories 2. Isso. E no último a gente vai passar a fixture incomplete também, só que a gente vai dar um outro alias para ela. Entendi. Que vai ser o alias incomplete. Então, aqui um outro ponto interessante é que a gente pode, em diferentes sai.intercept, a gente pode, se a gente quiser, utilizar a mesma fixture, desde que a rota seja diferente, né? A gente pode utilizar a mesma fixture para rotas diferentes. Se a gente está usando a mesma fixture incomplete, tanto para a rota da segunda página, quando a gente busca por Cypress, quanto para a rota de quando a gente busca por Selenium. Então, vou só tirar aqui esse enter a mais aqui. E aí,
agora a gente fechou toda a parte de montar o nosso site.intercept. Então, a próxima coisa que a gente precisa fazer ainda no Before It é visitar a URL da aplicação que já está lá em cima comentada, né? Então, dá um site.visit. Pegar aqui. E aí, logo depois que a gente visitar a URL, ainda dentro do Before It, vamos dar um site.wait, passando o empty, o alias empty, né? Então, @empty. @empty. Então, o que acontece? Por que a gente está fazendo isso? Porque a primeira vez que a gente acessa essa URL, automaticamente ele vai fazer uma busca na API do Hacker News pelo termo Redux, que é exatamente a rota que a gente colocou e a gente deu o alias de empty. Então, agora que a gente tem todo o início ali pronto, vamos criar um teste vazio só para rodar ele no primeiro contexto, só para a gente ver isso daí acontecendo. Aqui um it. E vamos rodar. Vou colocar no Electron. Opa, foi para outra janelinha. Aqui. Capaz de demorar um pouquinho na primeira aí, porque ele está hospedado Subindo. no Heroku. Mas como vocês podem ver, ele fez a busca pelo termo Redux, mas em vez de ele pegar o que o Hacker News estaria devolvendo, ele buscou o array vazio que a gente deu para dentro do HITS ali, né? Então a gente já começou a mocar o back-end, né? Que seria a API do Hacker News. Uhum. E a gente consegue ver ali as rotas todas que a gente criou, né? Uhum. Até aqui ele traz mais informações também, né? De quantas vezes essa rota foi chamada, e o Stubbed ele sinaliza se o resultado está sendo mocado ou não, né? Exatamente. Show de bola. Então, tá funcionando já o acesso, funcionando. Então, beleza. Então, vamos fazer um primeiro teste, aquele teste vazio ali. Uhum. Vamos fazer o que busca por Cypress.io. Tá, quer dar um nome? A gente pode... eu tinha pensado em botar searches by Cypress.io. Searches by Cypress. Eu até tinha... Posso fazer uma pequena modificação aqui só para sugerir uma Claro. mudança? Uma mudança que eu tinha pensado em fazer era a gente utilizar o template literals aqui, e aqui a gente, visto que a gente já tem esse termo aqui nessa variável terms, a gente podia simplesmente usar ela aqui. Usar ela aqui dentro. Então a gente pode usar aqui o terms.cypress. E daí, se a gente voltar ali no Cypress, já vai ver que ele vai estar mostrando o termo certinho ali, né? O block da frame with origin. Bom, imagino que isso aqui seja aquela questão do course, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que fazer um workaround aí. Chrome Web Security. Exatamente. E colocar ele... Vamos ver. Engraçado que para mim não tinha acontecido quando rodava em modo interativo, só quando rodava em modo headless. Uhum. Aí já resolveu. Esse Chrome Web Security, quer dar um overview? Cara, basicamente, na verdade, assim, não sei por completo como é que funciona o Chrome Web Security, mas o Cypress tem uma limitação de cross-origin domains, né? Tu não pode tentar acessar diferentes domínios dentro do mesmo teste. E na verdade, assim, eu que desenvolvi essa aplicação e eu não me lembro de nessa aplicação ter nenhum outro domínio. Então, eu teria que explorar mais a aplicação propriamente dito. Mas um workaround, né? Uma alternativa para burlar isso quando acontece é passar o Chrome Web Security false para ele não dar aquele erro que aconteceu ali pro Samuel. Mas se tu tiver mais informações aí para passar, fica à vontade também, sabe? Do que eu já tive que usar também esse cenário, né? Tipo, quando tem algum redirecionamento, tipo, dentro da própria página, ele acaba dando aqueles erros de cores, né? Que às vezes, tipo, que nem tu falou, né? Não faz muito sentido porque tu desenvolveu e não tem acesso a outras URLs, né? Mas se acontecer,
é um workaround que dá para usar que não impacta ali no resultado dos testes, né? Ele só Isso. libera. Até agora que a gente já está no Cypress.json, uma outra coisa que a gente pode colocar aí, que não só para fins de quem sabe da galera conhecer, em momento algum nesse projeto eu vou usar a pasta plugins dentro da pasta Cypress. Então a gente pode colocar também aí dentro a propriedade plugins file e passar o valor false e aí deletar aquela pasta. Porque tem tanto a pasta fixtures quanto a pasta plugins, se eu não me engano, elas são criadas automaticamente quando tu inicializa o Cypress pela primeira vez. Então, se tu deletar ela, porque tu quer versionar, né? Vou jogar isso aqui pro GitHub depois, tu quer versionar. Quando a pessoa rodasse um Cypress Open pela primeira vez, se não tivesse isso daí, por mais que eu tenha deletado o plugins, quando a pessoa desse um Cypress Open, ele ia criar o plugins, né? E eu não quero que ele crie. Então, a gente coloca essa propriedade aí também. Beleza. Show. Então, beleza. Agora, para a implementação do primeiro teste, a gente já tem o comando customizado que faz uma busca, então a gente pode simplesmente chamar sci.search. Que é o search, beleza. Vamos lá, sci.search. E aí a gente vai passar o termo que a gente quer buscar, que é exatamente terms.cypress. Terms. Que é o... Beleza. Exatamente. Então esse comando customizado ele vai achar o campo, vai verificar que ele está visível, vai limpar o campo, vai digitar o termo que a gente passou e vai pressionar Enter. E quando a gente pressionar Enter, vai acontecer uma requisição para o Hacker News. E a gente já está mocando essa requisição ali no... A gente está chamando ela de um alias de stories. Então, logo depois que a gente fizer o search, a gente pode chamar um sci.wait, passando @stories, para ele aguardar essa requisição acabar. Sci.wait @stories. Então, podemos executar aqui? Manda ver. Desculpa, tu ia explicar alguma coisa? Não, eu ia já seguir, mas com a parte da verificação, mas vamos ver rodar primeiro. Então vejam que agora ele está renderizando exatamente o conteúdo que a gente colocou no fixtures, né? Então se puder depois mostrar o fixtures para a galera ali de novo, só para... Ele está mostrando exatamente os mesmos dados das minhas fixtures. 3491. Tem só 2 itens no array. Ele mostrou só 2 itens, né? Então essa é a ideia por trás de criar aqui a gente já está isolando, né? Se eu acessar o site, o mesmo site, que eu até já estava aberto aqui, buscar por Cypress.io, sem o mock, ele vai buscar de fato na API da Hacker News e vai trazer várias outras coisas, né? E a ideia é aqui em isolar os nossos testes do back-end é justamente essa, né? Colocar esses mecanismos para ter esse controle. Do front-end. Isolar do back-end. Isso. Show de bola. Beleza. Show de bola. Então vamos seguir. E aí agora, obviamente, a gente precisa fazer uma verificação, né? Por enquanto a gente só está fazendo ações, mas a gente tem que verificar que alguma coisa aconteceu. Uma verificação bem simples que a gente poderia fazer para esse teste é verificar que ele retornou 2 itens naquela lista, né? Então, só que diferente da gente simplesmente botar hard-coded o número 2, uma coisa que eu acho que pode ser interessante a gente utilizar até para a galera conhecer um pouco mais assim o que a gente consegue fazer com Cypress, a gente sabe quantas fixtures a gente tem, né? Mas digamos que aquelas fixtures mudassem, eu ia ter que mudar o número aqui. Então eu posso chamar logo depois do sci.wait um sci.fixture, passar o nome da fixture que eu estou mocando, que é stories, né, como uma string, e aí passar daí depois .then, que essa questão de a fixture é uma questão que vai rolar de forma assíncrona, né? E dentro do then a gente vai passar uma função que recebe stories. E aí, no corpo dessa função, a gente pode daí agora fazer um sci.get pelo elemento que tem a classe table-row,
que cada um daqueles itenzinhos, depois até se tu quiser inspecionar ali para mostrar para a galera, Já só, vou mostrar aqui. só é uma classe, tá? Uma classe. Deixa eu botar um ponto. Table row. Cada linha tem a classe table row. Exatamente. Legal. Aqui teria 84. Vou colocar aqui, ó. Ponto. Table row. Exatamente. E aí, visto que a gente já tem ali as nossas stories, a gente pode botar should have length. Have. Ponto. Length. E aí Stories. o próximo atributo seria stories.hits.length, que é o length da propriedade hits do nosso Hits. da nossa fixture. Length. Aí. Show. Então ele vai comparar se o número de itens de linhas retornados na tabela é igual ao número de itens adicionados ali no Stories Hits. Aqui a gente tem ele vai dois. verificar se o número de itens é o mesmo número de hits, basicamente. Show. Então podemos salvar aqui e já dá ali. Esse aí tá pronto. Se funcionar, né? Aí funcionou. Que ele fez a comparação do número de linhas da tabela, até não more, né, mas ele destaca aqui que são duas, para Ele ter o mostra tamanho 2. a primeira que ele achou e mais uma, né? Então são duas. Show de bola. Então, com esse aqui a gente já teria um primeiro teste aí isolado totalmente do back-end, né? E validando aí se quando o front recebe uma determinada condição lá do back-end, nesse caso aqui simulando dois resultados, se ele renderiza de acordo. É isso? Exatamente. Show de bola. Nesse caso a gente está só contando, né? A gente poderia verificar mais, a gente poderia verificar o texto realmente, né? Mas eu acho que não é o ponto. No próximo, vamos criar um próximo teste, então, que seria o teste que vamos chamar ele de load more, que seria o teste que depois que renderizou as primeiras, clica no botão more e aí conta de novo, né? Então aí a gente vai fazer também um sci.search pelo mesmo termo, um Cypress. Quando a gente fizer a busca, a gente vai igualzinho aguardar pelo alias ali stories. E daí a gente vai fazer um sci.get por um botão. E esse button, ele contém o texto more. Então a gente pode encadear aí um contains, o texto more com letra maiúscula, o M exatamente. E aí a gente pode mandar um clique nele. Tá, deixa eu aproveitar e deixar formatadinho. Beleza, clique. E aí logo depois que a gente clicar, o que a gente vai estar fazendo vai estar sendo buscar os próximos resultados, né? Seria a paginação. Então a gente já criou um intercept que seria para a segunda página das stories que a gente chamou de Stories 2, né? Exatamente. Se a gente olhar ali na linha 20, a gente tem o page 0 e no segundo a gente tem o page 1, que seria a segunda página, né? Tipo, começa com 0. Isso aí é como que funciona a API do Hacker News, né? Então, minimizei errado. Então aqui, mesma coisa, um SciWait, só que dessa vez para o conteúdo mocado que viria da página 2. Exatamente. Stories 2. Exatamente. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali do fixtures, só que agora a gente tem duas fixtures. Então a gente vai fazer o primeiro fixture, o sci.fixture stories.then, passando aquela função. Stories. Mesma coisa. Igual lá de cima? Igual lá de cima, mas sem o corpo vai ser diferente, né? Tá. E aí dentro, a gente agora faz exatamente a mesma coisa. Então, se tu quiser copiar da linha 68 até a linha 66 e colar aí dentro. Da linha 68. Ah, tá.
Copiar isso daí e colar dentro, exatamente a mesma coisa, só que aí com a indentação. Dentro aqui? Assim? Só que daí agora ali dentro e vai ser, em vez do stories, vai ser incomplete, no segundo. E aí tu pode chamar de stories 2, né, no caso, para a gente não ter uma mesma variável. Ou incomplete também, pode ser. E agora a verificação vai ser, quando a gente fizer um sci.get para o elemento com a classe TableRow, ele should have length da soma dos dois hits, saca? Saquei. TableRow, então should have length. Aí ele vai pegar o stories.hits.length. Aí colocam num mais. Exatamente. Opa, mais. Aí vai ser o incomplete.hits.length. Exatamente. Isso aí. Mas... Se quiser colocar um ponto only para a gente rodar só ele. Add only. Vamos lá. Path. Clicou. Fez muito rápido. Tá, vamos lá, por partes então. Fez um clear, digitou. Primeiro só tinha ali os dois primeiros. Né? Ele clicou no more. Pum. Depois clicou, carregou mais itens, ficando 5. Aí depois ele verificou, né, se o tamanho da lista tinha o tamanho do hits, do stories, né, que era o 2, mais o incomplete, que tinha 3. Então fecha assim, 5 itens na tabela. Exatamente. Obviamente a gente poderia fazer hard-coded ali a verificação. Eu quis trazer essa questão de usar o sci.fixture para mostrar para vocês que a gente pode também, né, utilizar, até porque, digamos que as fixtures mudassem, a gente não precisaria mudar nada no nosso teste. Digamos que alguém incluísse mais fixtures lá, né? A gente não precisaria mudar nada no nosso teste. Legal. E é um exemplo legal, porque daqui a pouco, se quisesse gerar alguma coisa mais dinâmica, né, de fixture, a comparação funcionaria da mesma forma, né? Exatamente. Legal. Então, já temos 2 testes aí. Eu vou tirar o only aqui. O search, que valida o length da primeira. O segundo, que é o load more. E agora vamos pro... Eu planejei 5 testes para esse nosso pair. Tu acha que vai dar tempo, Samuel? Cara, no teu tempo. Beleza, pura. Então, o próximo, vamos fazer um que testa aquela questão de fazer o dismiss do primeiro item. Então, vamos fazer assim... vamos utilizar também o template literals, em vez de simplesmente uma string, porque a gente vai fazer um searches by terms.selenium, onde o terms.selenium vai ser uma expressão. Expressão é a palavra que estava faltando. Expressão, boa. Search by term.selenium and dismiss. E daí, and dismisses the first item. Dismisses the first item. Sim? Exatamente. Legal. E aí agora, a primeira coisa a gente vai fazer, a gente vai chamar o nosso comando customizado de busca, onde dessa vez a gente vai passar o termo Selenium, né? Então, sci.search, passando do terms.selenium. Legal. Vamos esperar pela requisição que a gente deu alias de incomplete, então sci.wait @incomplete. E agora a gente vai pegar, eu gosto de fazer eu pensei nesse caso a gente fazer uma verificação intermediária antes de fazer a verificação final. Então vamos chamar o sci.fixture passando o incomplete e passar um ponto then chamando de stories de novo. Lead then stories, assim? Isso. E aí a gente faz agora um sci.get para o table row. Table row. E nesse caso a gente vai dar um alias para o table row de table row. Então, só que daí com camel case, né? Table row. Exatamente. E aí a gente pode fazer a verificação should have length stories.hits.length no primeiro ali, logo depois do alias.
Logo depois. Logo depois, Entendi. Achei que tu ia a gente usar... vai fazer uma verificação intermediária, daí a gente vai clicar no dismiss e depois vai fazer uma verificação final. Tá, esse aqui é igual ali, né? Igual. Stories, hits. Ponto length. Ponto length. Exatamente. Tá. E aí depois? O que E era? aí depois a gente vai fazer um sci.get para um botão que tem a classe button-inline. Opa, a classe button traço inline. Que é o botãozinho dismiss, né? Daí a gente vai procurar por um que contenha o texto dismiss, com o D maiúsculo. Tá, que contém o texto dismiss. Uhum. E a gente vai clicar nele. Clique. Okay. E aí, por último, a gente vai fazer um sci.get agora pelo nosso alias table_row e vai verificar que o length dele é o stories.hits.length menos 1, porque a gente eliminou o primeiro item da tabela. Entendi. Então, vou comparar esse tamanho dele. Have length. Opa, have properties. Length. Stories. Hits. Length. Menos 1. Opa, menos 1. Menos. Isso aí. Agora sim. Beleza. Dou-lhe um only aqui. E posso salvar e executar? Pode mandar ver. Vamos ver. Show de bola. Então, ele aqui agora fez um teste bem semelhante, né? Ele inicia a lista com 3 itens. Depois dá um clique no dismiss, que seria esse botãozinho aqui que apaga as coisas. Descarta. Exatamente. E verifica se o tamanho ali ficou correto após apagar. Que é agora 3 menos 1, que é 2. Exatamente. Show de bola. Ele é legal porque a gente segue usando a referência ali do Stories Hits Length, né? Não fica nada Exatamente. fixo no código. Massa. Exato. E o último do Happy Path, eu acho esse o cenário mais interessante que a gente vai ver hoje aqui, que é o cenário que verifica que o cache funciona corretamente, né? Então a gente vai chamar de it correctly caches the result. Correct. The results. Correctly Caches the results. Show. Daí para esse cara aí que eu instalei, que eu pedi para tu instalar o faker, né? Então vamos fazer vamos criar uma variável chamada faker e fazer um require do faker. Chamar a função require. Failure não. Faker. Tá? Isso. E logo depois vamos criar uma variável chamada random word, palavra aleatória. Random word, faker. Que vai ser faker.random.word. E aí o word é uma função. O random é uma propriedade. Word, legal. Beleza. E agora a gente vai criar uma variável. O que acontece? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai buscar por uma palavra aleatória. Uhum. E quando essa busca acontecer, ela vai fazer uma requisição real, né? Uhum. Só que daí depois a gente vai buscar por alguma outra coisa, por exemplo, selênio, e daí vai fazer uma outra requisição, e depois a gente vai de novo buscar por essa mesma palavra aleatória. E quando a gente fizer uma busca por a palavra aleatória de novo, visto que a gente já fez uma busca uma primeira vez, a gente quer verificar que não houve uma requisição. Uhum. E aí, uma alternativa para a gente fazer isso é a gente contar quantas vezes a requisição aconteceu, como o Samuel mostrou no início ali, na parte dos intercept, que ele mostra quantas vezes ocorreu uma chamada para aquele intercept. Então, vamos criar uma variável chamada count para a gente contar. E essa variável vai ter que ser do tipo let, porque a gente vai sobrescrever ela. Inicializa ela em 0? Inicializa ela em 0, exatamente. Tá. E aí agora, aí dentro a gente vai criar um sci.intercept, que a gente vai usar de novo o template literals para rota, que vai ser ***search, Uhum. ponto de interrogação query. Uhum. E agora a gente vai passar a expressão random word. Random word. Uhum. E aí no final pode passar asterisco para a gente ter tipo um wildcard no início e no fim.
Uhum. E aí a segunda, agora diferente dos outros, onde a gente já passava direto a fixture, a segunda propriedade que a gente vai passar para o intercept, uma outra coisa que a gente pode passar para o intercept também, é uma função. Então a gente vai passar uma função, e essa função ela vai receber a requisição que a gente está fazendo. Então a gente vai passar para essa função Assim? exato, só que daí passa dentro dos parênteses um rec de request. Isso. Beleza. E aí, no corpo dessa função, quando essa função acontecer, a gente vai incrementar o count. Então, a gente vai dar um count mais igual a 1. Count. Mais. Opa. Ou pode ser Mais. também. Tá. Beleza. Mais. Vamos, isso. E aí, agora a gente vai passar na próxima linha o request.reply, o rec.reply, e dentro do reply a gente pode passar a nossa fixture como um objeto. Então, a gente passa o objeto com a propriedade fixture e vamos passar a fixture empty, que é aquela fixture que não retorna nada. Fixture empty. E aí vamos dar um alias para esse sci.intercept de random. Aqui é entre strings? Isso. Tá. Por reply ou hack.alias? Não, daí o alias é igual, é para o intercept. Então ali logo depois do... Exatamente. Random, isso. E Bom, aí beleza. agora a gente pode fazer a nossa busca, então sci.search, passando a nossa random word. Random word. E aí a gente passa um .den. E aí dentro desse .den a gente vai chamar uma função que ela não recebe nenhum argumento. Então pode ser uma arrow function com vazio ali. Uhum. E aí a gente vai fazer a nossa primeira verificação, que vai ser expect count to equal 1. A gente pode inclusive passar para o expect uma segunda propriedade, se a gente quiser, que seria só para a questão de visualizar o que a gente está testando. Então, vamos passar para depois do count. Vamos fazer assim e depois a gente melhora, sabe? E aí, logo depois que a gente fizer isso, a gente vai dar um sci.wait pela nossa requisição que a gente tem um alias de random. Wait. Random. Uhum. Daí a gente vai buscar agora por um outro termo, que a gente já tem um intercept pronto, que é o termo Selenium, sci.search terms Selenium. Vamos aguardar pela requisição que a gente chamou de incomplete. @incomplete. E depois buscar pelo random de novo. E depois buscar pelo random de novo. E aí fazer de novo ali um .den para fazer search random word. Mesma coisa, né? Uma coisa que eu fiz diferente, eu não sei se vai fazer diferença o jeito que tu está fazendo aí, eu coloquei todos os comandos dentro do corpo do den. Mas eu vou testar assim e ver se funciona. E depois, se não funcionar, a gente... Tu que vai me dizendo, se der errado, a gente volta. Tá, tu colocou tudo aqui dentro desse demo aqui. Exatamente. Porque como é assíncrono, eu fiquei com medo de se eu colocasse fora de alguma coisa acontecer antes da hora, tá ligado? Bom, vamos ver o que acontece. E agora seria a mesma expectation, né? Que ele tem que continuar sendo igual a 1, né? Porque a segunda requisição tem que ter sido cacheada, então não tem que aumentar, né? Não tem que acontecer aquele count mais ali. Vamos ver como é que roda nessa tua versão aí. Tá, então só executar aqui, vamos ver o que acontece. Opa. Deixei um only aqui sobrando. Deu um delay aqui, mas rodou. A princípio não deu nenhum erro. O resultado era para ser esse mesmo? Era para ser isso mesmo. Volta na parte onde mostra os intercepts que a gente criou. Aqui em cima? Nas routes. Só para a gente ver a questão da contagem ali, né? Então a gente vê que para o Redux houve uma requisição, que é aquela inicial, padrão,
o Selenium houve uma requisição também, que foi logo depois que a gente buscou pela Random Word, e a Random Word foi invoice, nesse caso, né? Como a gente pode ver na tela ali. E só houve uma requisição. Né? Então, dessa forma, a gente consegue testar o cache, né? Tipo, isso daí foi uma coisa que eu encontrei num post que falava sobre os problemas do Sci.intercept, que foi criado pelo Gleb. Né? Ele tem várias alternativas, e eu achei essa alternativa aí como uma forma de como é que eu faço para testar o cache, né? Quando não está acontecendo uma requisição. Então, eu achei bem interessante essa abordagem, né, de tu basicamente contar quantas vezes a requisição acontece. E uma única, digamos assim, melhoria, ou sei lá, uma coisa adicional que eu adicionaria nesse. Posso pilotar aqui um pouquinho? Pode, vontade. Então eu vou colocar aqui no nosso expect, logo depois do count, eu vou colocar também uma string aqui, que eu vou colocar, tipo, network calls to fetch. Daí eu vou colocar aqui a nossa random word. Uhum. E aí eu vou colocar a mesma coisa lá embaixo. Opa, faltou uma vírgula aqui. E salvou. Isso. Se tu quiser rodar de novo aí. Tá rodando, tá rodando. Massa. Então a ideia do que tu adicionou ali é ter mais informações no log. Exatamente. Show de bola. Então aqui, a gente adicionou lá naquele segundo argumento, ele adiciona aqui um complemento no log. Fica mais legível, né, o que estava sendo validado. Exatamente. É exatamente esse é o ponto, né? Para trazer mais informação para quem está debugando o teste, ele entender o que eu estou fazendo nesse expect aqui, né? E aí agora a gente finalizou todos os testes do Happy Path que eu tinha planejado. Então o último seria agora a gente ir para o contexto do Failure Path. E aí a gente vai fazer um teste que vou chamar ele de It shows a fallback component on a server failure. Fallback component when? On a server failure. On a server failure. Ok. E aí agora a gente vai aprender um outro trickzinho legal do Sci.intercept, que é a questão de simular, de modificar o status code de uma requisição, né? Se a gente mudar, então a gente vai fazer um Sci.intercept, vamos fazer simplesmente asterisco, asterisco, barra search, asterisco, asterisco, para, tipo assim, não importa o que a gente está buscando, vai ser qualquer coisa mesmo. Opa, asterisco, asterisco, tá? Isso. E aí agora, como segundo argumento, a gente vai passar um objeto onde a gente vai passar status code com camel case. Status code. E a gente vai passar o valor 500, que seria um erro no servidor, digamos. Né? E aí a gente pode dar um alias para esse intercept de server failure. Server failure. Legal. Beleza. Aí, mesma coisa, o sci.search em algum... Na verdade, agora, se tu for... O visit estava dentro do nosso before it do Happy Path. Então a gente vai ter que fazer um sci.visit aí para aquela URL. Uhum. A gente poderia colocar, quem sabe, até ela no Cypress.json para não precisar repetir ela e colocar daí só. Mas por mim, sim, só para fins de a gente ver, pode só copiar o sci.visit ali. Tá, deixa eu pegar aqui. Ah, na verdade é depois, né? Tem que definir a intercept sempre antes. E aí, dá um sci.wait pela rota que a gente deu o alias de server failure. @server failure. E aí agora a gente vai fazer uma verificação que um parágrafo, a gente vai fazer um sci.get, então logo depois do nosso wait, por um parágrafo que contém o texto. Server failure? Não, um sci.get por um parágrafo, um P. Ah, tá, ok. Um parágrafo, ponto contains. Daí a gente vai escrever aí dentro do contains o something went wrong, com S maiúsculo. E com ponto final. É something? Deixa eu escrever. Tá.
Something Ah, went something. wrong. E aí Ok. aqui a gente vai aguardar que esse parágrafo está visível. Então, should be visible. Should be visible. E aí, se tu quiser rodar só ele aí pra gente ver, e depois a gente roda todos eles para garantir que todos estão funcionando. Está rodando. Show. Então, deixa eu ver o que aconteceu. A gente simulou, então, um erro 500, né? Então, teoricamente, aconteceu um erro 500 aqui. E ele já exibe ele não exibe a lista, né? Mas tem um tratamento. Seria um caso de verificar se o front tem um tratamento para quando retorna um erro 500. Até vou ver aqui na neta. Exatamente. Acho que ele exibe exatamente o que foi mocado. Aí, ó, massa. Ele exibe o 500 server error, né? Exatamente. E aí, isso é o tipo de coisa que é bem interessante que o Cypress te possibilita fazer, né? Que é como o Samuel falou no início, testar uma situação de erro não é uma coisa que... Primeiro que eu não tenho controle sobre a API, ela é uma API pública. Uhum. E segundo que mesmo que eu tivesse controle, pessoas dependem dessa API, então eu não quero derrubar ela, né? Então eu posso simular, né? O Cypress, como ele roda no navegador, ele tem acesso a tudo que está acontecendo na rede ali, então eu consigo interceptar e falar, não, essa requisição aqui faz de conta que deu um erro. E é basicamente o que a gente está testando. Vamos tirar o ponto .one e rodar tudo aí para ver se está tudo... O legal também que eu acho que vale muito a pena comentar é que quando a gente testa uma aplicação dessa forma, os nossos testes rodam muito mais rápido do que se a gente estivesse batendo numa API real, né? Porque não tem toda a latência, né? A gente não está fazendo uma requisição via rede real, né? A gente está rodando tudo dentro do browser, então a gente rodou 5 testes em 5 segundos. Enquanto que se a gente estivesse realmente batendo na API do Hacker News, só o tempo de o Hacker News, às vezes pode ser muito rápido, às vezes pode ser muito demorado, depende de como da condição do servidor, né? Que está Uhum. hospedando essa API ou de próprio latência, né? De velocidade da internet e tudo mais. Então a gente consegue ter uma velocidade muito grande. Uma coisa que eu quero deixar bem claro também é que, nesse caso desse pair test, a gente mocou tudo. É importante testar pelo menos um caso que bata na API real, que teste end-to-end, para verificar que end-to-end Uhum. funciona? Funciona. Agora que funciona, vamos mocar o resto para não perder tempo, para ganhar agilidade, para ter controle sobre os dados do que a gente está testando. Mas foi isso aí que eu planejei, Samuca. Eu acho que Show de bola, cara. Acho que tá show de bola. Acho que a gente conseguiu explorar aí bastante casos diferentes, né? Então teve ali caso com cache, caso sem cache, caso de uma simulação de falha, né? Acho que a gente conseguiu ver aí também diferentes formas de explorar o intercept, algumas tricks bacanas ali, né? Com o SciFixture, com os aliases de estrutura, né? E um complemento que eu gostaria de adicionar, né? A explicação de mocks é que normalmente é interessante que se tenha mecanismos, né, que garantam que os mocks que a gente definiu são válidos, né? Então, perfeito. assim, pensando em projetos assim em larga escala ou até projetos que usam APIs externas, como a gente tem aqui do Hacker News, normalmente tem alguma técnica ou algum complemento que fica de tempos em tempos validando aqueles mocks, né? Então, algum teste de contrato ou alguma autogeração de mocks, até já vi alguns projetos fazerem isso. Eu, Uhum. particularmente, nunca fiz, mas já vi projetos que de tempos em tempos renovam os mocks, né? Uhum. Batendo no servidor, então é uma estratégia e um ponto a mais para adicionar quando se usa mocks, né? Tem um projeto que eu trabalhei que o pessoal que estava desenvolvendo a aplicação fazia isso na mão, assim, de tempos em tempos eles atualizavam os mocks. Uhum. Mas é extremamente importante isso que o Samuel comentou, porque a gente tem que garantir que a aplicação, que quando muda o que a API devolve para o front-end, a gente está preparado para essa mudança, né? Show de bola. Eu vou só parar de compartilhar minha tela para a gente aparecer aqui agora.
Bom, Valmir, eu acho que, infelizmente não é ao vivo, né? Eu acho que esse negócio seria bacana ao vivo também, porque a galera, eu agora, e tu também, né? Estamos fazendo bastante eventos ao vivo e tem bem mais interação, né? No gravado eu sinto falta disso. Mas, Tem uma cara, coisa que dá para fazer no gravado, uhum, posso te interromper, que é claro. quando tu vai, se tu for subir isso daqui, tu vai baixar esse vídeo e subir pro YouTube, se tu colocar como Premiere, Uhum. Na tu estreia, né? pode estar disponível ali para responder perguntas na hora, né? Então acho que pode ser uma coisa Massa, interessante, apesar de não ter sido ao vivo. massa. De repente a gente combina, então, quando eu for agendar, eu Uhum. te aviso ali, a gente pega um horário que, tipo, os dois consigam estar disponíveis para ir respondendo as dúvidas, né? E até deixar claro para a galera que não vai estar ao vivo, né? Tipo, a gente vai estar, mas a Sim, gente vai sim, estar no chat. exatamente. Cara, queria te agradecer aí novamente. Eu acho que foi bem bacana. Ficou um tempo legal aí de conteúdo também. Eu acho que para a galera que está consumindo esse conteúdo vai conseguir acompanhar de boa. Vou subir lá o projeto, então, tanto para ti quanto para a galera. O link já vai estar aí na descrição e muito obrigado e acho que foi bem massa. Eu que agradeço, Samuca. Sucesso aí nas tuas empreitadas aí, tá mandando bem demais. Tamo junto. Então, galera, link já vai estar aí na descrição. Depois deixem nos comentários aí o que acharam do vídeo. Pergunta se não conseguiu acompanhar ao vivo na estreia, né? Coloquem aí nos comentários e a gente vai respondendo aí. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.